Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Vamos agora saudar Jesus, o príncipe da paz, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Uma brisa suave sopra da porta do céu, o maná, o pão. Jesus, podem sentar-se, muito obrigado. Alguns de vocês me ouviram dizer várias vezes que meu pai tinha 25 anos quando viu a Bíblia. Nunca tinha entrado em uma igreja em sua vida. E eu cheguei muito perto de nunca ouvir da sua graça e seu amor. Minha mãe esteve numa igreja só uma ou duas vezes antes de eu nascer, mas por sua graça maravilhosa e seu eterno amor, este glorioso Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual serei sempre agradecido, entrou em nosso lar, coração e vida. É uma igreja comprada por sangue. Vamos louvar ao Senhor. A igreja dos remidos, comprada por sangue. A atuação do Espírito Santo em nós é a maior experiência que alguém jamais poderá ter. Em Ezequiel capítulo 47, é uma passagem esquisita, e ela diz respeito ao reino milenar que está para vir, os 1000 anos do reino de Cristo. Ela se refere também ao Espírito Santo que corre em nosso coração, e mediu mais outros 1000 e já era um rio. O salmista também diz: existe um rio. Era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido. Era um rio pelo qual não se podia passar. Na parte final do versículo 9 ele diz: e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Quero que você veja o curso desse rio. Isso vai perturbar. Eu já falei da origem, quero falar do curso desse rio. Vamos a Ezequiel, capítulo 47. Ele diz, versículo 1: depois disto me fez voltar a entrar do templo, e eis que saíam águas debaixo do seu limiar. Debaixo do seu limiar. Sabe o que é um limiar? É o lugar em que você carregou a esposa quando se casou, mas agora você não aguentaria ela. É verdade. O limiar fica aqui, junto ao chão. As águas vêm de lá. Que significação espiritual tem isso, Jimmy Swaggart? Eu não vejo nada aqui, pois vou lhe mostrar o curso do rio. O curso do rio vem do trono, debaixo do limiar. Você tem de se abaixar para isso. Está começando a ver? Tem de se abaixar para receber. Isso quebra orgulho e tira o velho eu carnal de você. E vence nossa natureza carnal. Você tem de se abaixar para pôr os lábios, por assim dizer, debaixo do limiar.
Este é o curso. É assim de propósito. Porque você acha que Jesus tomou aquela toalha e se pôs de joelhos e lavou os pés dos discípulos? Estava tentando ensinar humildade. Humildade. Vencer orgulho. O curso deste rio, bem debaixo do limiar, para nos ensinar uma lição. Ouça-me, o maior problema do homem, do mundo todo, não importa se é preto, branco, amarelo, vermelho, pardo, não importa quem você é, o maior problema é você, orgulho. Orgulho. Somos orgulhosos. Somos orgulhosos. Somos orgulhosos. Veja quem eu sou. Você não quer reconhecer que de fato é um miserável e pobre e cego e nu. Você acha que se puder vestir um terno dos mais finos que há, e sapatos elegantes e anéis de brilhante, que você é alguém, mas isso só cobre a sua feiura. E o homem não quer pecador que precisa de Deus, não pode salvar-se e vai para o inferno. Por isso que vão para o inferno aos milhões hoje, por seu orgulho. Eu não preciso de nada, sou autossuficiente. Mas em verdade você é pobre, cego, trôpego, vacilante, no rumo do inferno, incapaz de salvar-se. Só Jesus pode salvá-lo, e eu disse aquilo para dizer isso. O mesmo problema é o da igreja. O mesmo problema caracteriza o crente. Temos orgulho da nossa religião. Há milhões que desejam batismo no Espírito Santo, mas a razão que não tem, não o buscam e desejam muito, porque estão cansados dessa sua religião seca e morta. Você quer muito isso, você chega lá e liga a sua televisão, lágrimas correndo dos olhos e seu coração está batendo fortemente, e você já começou a olhar para ver se alguém está olhando e diz aleluia, lá em sua própria casa, sozinho. E alguns de vocês querem vir a uma das nossas reuniões e não sabem o que fazer, o que o povo vai dizer. Mas você não vem e você não recebe por seu orgulho. Você tem de pôr-se de joelhos, espiritualmente falando, não física, mas espiritualmente, pôr os lábios no limiar para beber das águas. E você não quer dobrar os joelhos, engolir um cabo de vassoura. Porque se você for e se misturar com esses pentecostais, esses fanáticos, esses barulhentos, esses que falam em línguas que ninguém pode entender, e eu me misturar com eles, eu não posso pensar nisso. Esses pobres. Você já notou que nas suas igrejas eles têm de todo tipo? Eles têm pretos, brancos, pardos, vermelhos e até cor-de-rosas. Você já notou nas igrejas deles? Já notou como são barulhentos às vezes? Por que você acha que Deus derramou seu espírito naquele barracão velho na rua Azusa? Porque as catedrais não quiseram, porque os seminários não quiseram, porque os doutores em teologia não quiseram. E então ele o derramou naquele velho barracão. Não estou defendendo prédios em ruínas, não é isso que eu defendo, mas foi o único lugar que ele achou gente para receber sua glória, devido ao orgulho.
orgulho. Não quero isso. Não vou me curvar. Você vai ter de se curvar para chegar até as águas do rio. Orgulho é o problema. Orgulho pessoal e orgulho espiritual. E alguns de vocês, lá no fundo do coração, sabem que vão entrar nele. E sabe por que vão entrar nele? Porque uma vez que você viu o brilho da luz, nada mais satisfaz você. Aleluia. Glória. Nada. E eu não tenho mais tempo para falar nisso. Em terceiro lugar, veja a força do rio, a origem do rio, o curso do rio e agora a força do rio. Veja Ezequiel 47. Antes de tudo ele disse: saiu aquele homem tendo na mão um cordel, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Isso se refere à sua direção. Quando você entra no rio, você vai mudar de direção. Em vez de você ficar querendo ir ao cinema, à discoteca, aos clubes noturnos, aos inferninhos, ao bar para tomar um trago, mais isso, mais aquilo, a sua direção vai mudar. Agora você vai à igreja, aleluia. Agora você vai testemunhar a alguém. Agora você vai falar a respeito de Jesus Cristo. As águas até os artelhos, sua direção muda. Depois, ele me fez passar pelas águas e elas me davam pelos joelhos, força, oração. Antes de ser cheio do Espírito Santo, você não sabe orar. Não sabe o que oração de fato é. Os joelhos têm a ver com a sua força. É a sua vida de oração. De repente Jesus não só é um homem que viveu há 2000 anos, é um Deus que nos ouve. Você pede em nome de Jesus. Você já deve ter percebido, não importa o que eles são, batistas, metodistas, católicos, presbiterianos, Assembleia de Deus, não faz diferença o que são. Todos usam o nome de Jesus. Eles começam a usar o nome de Jesus onde quer que vão, em nome de Jesus Cristo. Isso caracteriza a força e o poder do Espírito. Sobe até os joelhos, no sentido espiritual. Águas até os joelhos. Depois diz até os lombos. Depois ele me fez atravessar, e então as águas davam pelos lombos. Este é o seu poder criativo. Você de fato começa a viver. O seu poder criativo está em seus lombos. Você fica cheio do Espírito Santo e tudo que toca, isso vive. Você testemunha ao seu vizinho do outro lado e ele aceita Jesus e a vida dele muda. Alguns estão aqui hoje que há 1 ano, 2 anos atrás nem sabiam o que isto era. Não tinham ouvido disso. E se alguém mencionasse, você ia pensar que essa turma de gente não era muito certa. Mas você ouviu a mensagem e ela entrou em seu coração. E agora de repente você está vivo. A vida não é mais só existir, você vive. Amigo, se você está no jogo e realmente quer sentir uma emoção profunda, deixe toda essa ilusão do pano verde e entregue o seu coração a Jesus e entre para a grande arena. Glória. Você que não pode passar sem um gole. Note essas palavras de Paulo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que quer dizer? Diz que quando você entra no rio e recebe o Espírito Santo, surge uma fonte perene de vida dentro de você. Glória a Deus, ó Senhor. Ele disse: era um rio que eu não podia passar. As águas haviam subido muito. Tenho de correr, o tempo está esgotando. Quando minha família começou na igreja, ela era como vocês.
Os meus pais não gostavam desta gente barulhenta, sabem? Achavam que era loucura. Meus pais iam à Assembleia de Deus, foram salvos, mas não queriam nada com o Espírito Santo. Não queriam se envolver com isso. Um dia o evangelista veio pregar na igreja e ele ficou animado e dançou um pouquinho no Espírito lá em cima por uns 3 segundos e minha mãe ficou indignada. Isso é absurdo, ela disse. Na igreja, fazendo uma coisa dessas. Meu pai foi ao pastor e pediu que encerrasse as reuniões. O pastor disse: mas nós só estamos começando. Não estou divulgando nenhuma ginástica física, estou tentando provar uma coisa. Mas naquelas reuniões, meu pai e minha mãe viram alguma coisa nesse pregador que eles não tinham. E isso fez surgir uma fome espiritual dentro deles. Eles viam que ele tinha algo que eles não tinham. E por essa época, minha avó, ela tinha um problema de orgulho também. Por falar em orgulho, ela era formada no assunto. Nunca vi minha avó em minha vida que não estivesse bem vestida. Ela está com Jesus agora, mas quando eu era menino, ela estava sempre muito bem vestida e arrumada, sempre mesmo. O chão da sua casa vivia brilhando como um espelho. Era assim que ela era, e andava sempre ereta. Dava gosto de ver. Mas ela foi a uma cruzada e cometeu o erro de chegar bem à beira desse rio e caiu dentro. Uma hora da tarde, numa reunião dessa cruzada, aleluia, Jesus a batizou no Espírito Santo e em fogo, com evidência de falar em outras línguas. Minha avó fumou até que Jesus a encheu com o Espírito, nunca mais tocou em cigarro, nunca mais. E quando voltou para a casa dela, ela era uma mulher diferente, não era mais a mesma pessoa. Ela começou a falar com minha mãe e meu pai, e ela era mãe de meu pai, e ela dizia a ele: você não tem o Espírito Santo, seu problema é que você não tem o Espírito Santo. Meus pais ficavam zangados, ficavam tão bravos, os dois. Eu tinha muita sede disso, porque eu era um menino de 8 anos, mas quando ela começava a falar do Espírito Santo, meu caro, eu sentia uma coisa. Eu ia à casa dela 3 vezes ao dia, durante o verão, 3 vezes ao dia. Eu me sentava aos pés da minha avó e eu a chamava Nani. E eu dizia: Nani, diga-me como Jesus a encheu do Espírito Santo. E minha avó começava a me contar e eu ficava sentado lá esperando, porque eu sabia que quando ela chegava na parte em que ela começou a falar em línguas, todas as vezes a glória de Deus a atingia aí, e ela erguia os braços e começava a falar em línguas, e eu sentia algo dentro de mim. Depois do almoço eu voltava lá, sentava-me, pedia de novo, e ela me contava a história toda novamente, e eu me sentava lá atento, e eu sabia a hora certa, porque eu sabia que quando a glória de Deus a atingia, eu ficava emocionado, ficava com meus braços arrepiados, até meu cabelo arrepiado. Oh, pobres de vocês, nunca sentiram o poder de Deus. Eu ia lá de novo à tardinha e dizia: Nani, me diga como Jesus a encheu com o Espírito Santo. Isso se deu vários dias. Meu pai me agarrou um dia saindo, eu ia correndo para a rua, ele me pegou e disse: onde você vai, menino? Ele estava zangado com minha avó, ele disse: ela está louca, que tinha perdido o juízo. Ele disse: onde você vai indo? Eu não respondi. Ele disse: vai indo à casa da mamãe, não é? Ela está enchendo a sua cabeça com esse negócio de línguas do Espírito Santo, não é mesmo? Não é isso?
Fiquei quieto ainda, vejo a cena na varanda. E ele disse: se você voltar lá, ganha umas lambadas. Era a sua expressão favorita. E ele fazia mesmo, sem dúvida. Ele não perguntou se eu ia depois de ter falado comigo. Só disse: eu vou dar uma surra se for. No instante que ele entrou, eu saí correndo de casa e fui direto à casa da minha avó. Sentei e disse: conte outra vez como Jesus a encheu do Espírito Santo. Estou querendo que você veja uma coisa. Estou tentando me mostrar que viver para Deus não é uma religião seca, morta e bolorenta. Tudo que o rio toca faz viver. Faz viver. Eu tinha só 8 anos de idade, mas sabia que havia algo ali. Mas meus pais acabaram com fome também. Não queriam admitir, mas estavam. Estavam com fome e com sede. Custou um pouco para minha mãe afinal se curvar e colocar os lábios no limiar. Custou um pouco para meu pai pôr os lábios debaixo do limiar. Nunca esqueci quando isso se deu. Eram umas 10 horas da manhã. Estavam tendo uma reunião de oração na igreja. Meus pais estavam tão famintos, eles estavam bem no meio daquilo agora. Estavam bem no meio daquilo, a coisa estava nesse pé. Eu gostaria de ter, mas não quero me misturar com esta gente louca. Mas esse grupo louco estava ficando maior. E o que eu vou lhe contar, você vai ter de compreender. Não quero nada mais, só que você entenda. Eram 10 horas da manhã. Estava com amigos, estava com Jerry Lee Lewis. Meu primo em primeiro grau estava com Davi, também meu primo, e com mais 2 meninos que não eram parentes. Eu tinha 8 anos, como já disse, e nós estávamos brincando num lugar, eu ainda vejo, não esquecerei, a quase uma quadra da igreja. Eu sabia que estavam tendo uma reunião de oração, eu sabia que meus pais estavam lá. Ouça com atenção. De repente eu vi alguém gritar. A uma quadra, meu amiguinho chamava-se Mac, e ele estava ao meu lado, ele tinha uns 10 anos. Mac parou e disse: você ouviu isso? Jerry Lee disse: que é isso? Eu sabia o que era, mas não sabia o que acontecera, não sabia o que estava se passando e estava todo envergonhado. Tinha 8 anos, estava envergonhado, muito envergonhado, até corado. Eu sabia quem era. Sabia que era minha mãe. Glória! E ela tinha se gloriado, ela tinha ridicularizado toda aquela gente que ficava erguendo a mão, gritando e cantando. Eu nunca vou fazer isso. Não diga a Deus que você não vai. Naquele domingo, pode não acontecer isso com você, talvez não, mas aconteceu com minha mãe assim. O evangelista estava pregando, pegou seu acordeão e começou. Não tínhamos nenhum grande órgão, nem piano de cauda, violões e bateria, instrumentos assim. Não tínhamos, era só um órgão velho, e havia só uma senhora que sabia tocar. Ela começou a tocar o órgão, e aquele povo ali, reunido naquela igreja, começou a cantar até amanhecer. E então o povo de Deus se reunirá no céu para contar como eles venceram, e nós entenderemos melhor então. E a glória desceu. Sabe do que eu estou falando? A glória desceu. Você entende o que eu estou dizendo? O que aconteceria se isso fosse na sua igreja? Minha mãe fez aquilo que ela disse que nunca faria. Ela tinha zombado daquele evangelista uns dias antes, quando ele dançou no espírito no púlpito. Ela zombou dele. Minha mãe dançou pela igreja do mesmo jeito que ele.
Havia um senhor cego lá na igreja e minha mãe não gostava dele porque ele estava muito lá embaixo na escala social dela. Você está me compreendendo? Ele estava aqui embaixo, ele era cego e ele falava em línguas toda hora. Esse velhinho era cego e tinha uma bengala e minha mãe não podia ir com ele. Ele andava com a bengala falando em línguas. Minha mãe o tinha como doido. Ela achava que ele estava meio... achava que ele tinha perdido o juízo. Aquele velho andava por ali falando em línguas. E minha mãe pôs os braços em volta dele e o abraçou tão apertado quanto pôde. E disse a ele que agora o amava. Louvado seja Deus! Minha mãe zombou de uma senhora que às vezes ficava alegre e gritava um pouquinho, só um pouco. Não muito, só um pouco. Minha mãe sempre a criticava muito. E agora eu ouvia gritando de alegria a uma quadra da igreja. E acabou se ajoelhando na frente e Jesus a batizou com o Espírito Santo. E ela estava dominada pelo Espírito. E era meio-dia. Por 2 horas ela falou em línguas. Ela estava cheia do Espírito. Quando ela foi para casa... e nem sabia onde estava. De fato, ela não sabia onde estava. Quando entrou em casa, o pai dela, que morreu com 86 anos, o pai esperava por ela. Era uma pessoa muito querida, cabelo muito branco. E ela foi entrando em casa e o agarrou e começou a gritar em volta dele, falando em outras línguas. E ele não era crente, não era salvo. Ficou apavorado. Afinal fez ela parar e disse, ele chamava a irmã, era a filha mais nova. Ele disse, irmã, e começou a chorar. Ele disse, eu não sei o que fizeram a você. Ele sabia que ela tinha ido à reunião. Eu não sei o que fizeram a você, mas seja lá o que for, deve ser maravilhoso. E é maravilhoso. Quão maravilhoso é Jesus para mim. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz é Ele. Quando meu avô morreu, com 86 anos, minha mãe tinha orado muito por ele, e ele a chamou ao seu lado, e ela ajoelhou junto à sua cama. Ela o chamava papai, e eu o chamava papai, todos o chamavam papai. E ela disse, papai, você está pronto? É hora de ir. E ele disse, irmã, estou notando você há 7 anos. E eu quero o que você tem. Mamãe orou por ele e aquele ancião morreu dizendo, eu vejo anjos, eu vejo Jesus. E ele morreu cantando, graça maravilhosa, quão doce o som que salvou este miserável. Oh, existe um rio. Talvez eu tenha sido fraco hoje na minha mensagem de hoje, talvez não tenha sido bem claro, mas espero ter lhe mostrado que esta é uma vida que palavras não descrevem, a mente humana jamais poderá compreender. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, os tabernáculos do Altíssimo. Crente, crente, entre nesse rio. Pregador, entre nesse rio. Existe um rio, e esse rio está correndo hoje. Curve a cabeça, por favor. Louvado seja o Senhor. Oh Deus, obrigado. Obrigado porque o rio corre. Oh, obrigado porque ele corre e eu entrei nele. Obrigado, obrigado porque eu entrei. Obrigado, Jesus, que eu entrei. Deus, eu quero que todos aqui entrem também. Quero que eles entrem. Quero que os milhões que assistem na televisão entrem, porque existe um rio. Existe um rio. Quantos aqui querem dizer,
Jimmy Swaggart, sou salvo, sei que sou, nunca fui batizado no Espírito Santo. Quero ser cheio do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito de Deus o permitir. Levante a mão em todo este ginásio, por favor. Não vou constrangê-lo, não importa quem você é, onde está, levante a mão agora. Ouça-me com atenção. Vou pedir que todos os que levantaram a mão agora, nesta hora, só os que levantaram a mão, peço que se levantem. Só os que levantaram a mão em todo este ginásio,